Torcer para o Atlético tem sido um verdadeiro teste psicológico e um teste para cardíaco. Só quem é atleticano vai entender isso que eu estou falando. Hoje um vídeo de desabafo. Eu quero conversar um pouco com vocês logo depois da vinheta. Dali, meu povo, sejam bem-vindos para mais um vídeo neste ousado canal Léo Brasil aqui. E hoje um vídeo mais intimista, um vídeo onde eu quero desabafar um pouco com vocês, contar um pouco das minhas decepções, angústias e percepções. E quero muito saber a opinião de vocês aí nos comentários. Mas claro, né, antes da gente fazer tudo isso, peço humildemente que você não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no Léo Brasil TV para ajudar o nosso conteúdo a crescer cada dia mais e mais. Nossa metinha para 2026 é 10 mil inscritos no mínimo. Eu confio que a massa atleticana vai me ajudar muito mais do que isso, mas vamos começar de baixo, 10 mil inscritinhos. Então chama seu amigo e vem fazer parte dessa família, tá certo? Bom, vamos começar com o seguinte, né? Ansiedade, expectativa, frio na barriga. Isso são coisas que o Atlético vem gerando no torcedor, no atleticano. E hoje eu estou aqui para contar para vocês e lembrar um pouco, que às vezes a gente esquece, sobre algumas coisas que têm acontecido. Infelizmente o futebol ele não tem sido mais uma diversão, um entretenimento para o torcedor atleticano. E a gente tem que falar um pouco disso. E muito de tudo isso que está acontecendo é por conta de quem está no topo da pirâmide. E muitas vezes a galera não fala, ou prefere não falar, ou tem medo de falar. Então eu estou aqui porque eu me sinto naquela parte de baixo que está sofrendo, né, com tudo que está acontecendo no Atlético, e eu estou vendo novamente o futuro repetir o passado. O grande museu de grandes novidades, eu estou vendo novamente acontecendo no Galo, e por isso quero conversar com vocês sobre isso. Pois bem, a atual SAF atleticana, ela assumiu em 2023, né? Porém, desde 2021 eles estão agindo ali nas sombras e nos bastidores a pedido dos presidentes, primeiramente o Nepomuceno, se eu não me engano. Não, foi o... Bom, enfim, depois o Sérgio Coelho. Os presidentes aí pediram ajuda. Na verdade, eles estão atuando aí desde lá atrás, né? Calil e veio vindo junto aí e tal. E é uma coisa que preocupa bastante o torcedor, que é o seguinte: em 2021, na gestão do Sérgio Coelho, muita coisa foi prometida e muita coisa não tem sendo cumprida. Em 23, quando nos tornamos SAF, mais coisas foram prometidas e muita coisa não foi cumprida. Isso vem angustiando muito o torcedor atleticano, sabe? E eu tenho me sentido angustiado também, triste, de ver coisas que estão acontecendo desde que a gestão atual assumiu se repetindo novamente. Uma gestão que se dizia a mais profissional do país vem cometendo alguns deslizes assustadores e preocupantes, tá? Para mim, o maior deslize de todos, vou começar de cima para baixo também, é o que tem acontecido com o seu maior patrimônio, com o torcedor. O torcedor atleticano ele vem se sentindo cada vez mais afastado do clube, cada vez mais afastado daquilo que ele ama ver, que é o Clube Atlético Mineiro, que é o futebol, que é estar ali junto. Em momentos de grande sofrimento, de grande tristeza, de decepções, o torcedor esteve ao lado do clube nos piores momentos. Nós passamos décadas sofrendo, décadas lutando contra o rebaixamento, décadas brigando para poder ser alguma coisa que já deveria ser. Nós somos muito injustiçados na história. E quando a história comete injustiças, dá para entender. São forças extra-campo, forças ocultas, às vezes nem tão ocultas assim, né? Porque afinal de contas, para expulsar 5 jogadores não é tão oculto assim. Mas muita coisa aconteceu na história que impediu o Atlético de assumir a verdadeira grandeza que ele merecia e a qual ele tinha direito. Mas o que está acontecendo agora talvez supere um pouco isso. Porque foram vendidas ilusões, foram vendidas
Foram vendidas promessas, foi vendida a fé para o torcedor. Ele comprou, ele aceitou, ele foi atrás. E isso não tem sido entregue. E o torcedor se sente desamparado, não sabe o que faz. Estão prometendo agora fazer um conselho da massa. Como seria esse conselho? Como seriam eleitos esses conselheiros? Quem seriam eles dizem que são 6 pessoas, quem seriam os 6 representantes de toda uma torcida de 9, de 10 milhões de torcedores? Quem seriam esses representantes de 10 milhões de pessoas? Há muitas dúvidas no ar. Há muitas coisas acontecendo lá em cima. E o torcedor cada vez mais afastado. Eu nunca tinha visto o torcedor fazer uma manifestação para não ir no estádio. Eu geralmente tenho visto o torcedor fazer manifestações para ir ao estádio. Apoiar, criticar, mostrar sua opinião, mas muitas vezes essa opinião não tem sido levada a sério, não tem sido validada por quem está à frente do Atlético. Esse é o ponto preocupante. Quando o torcedor grita que está tudo errado, não é uma questão de orquestramento, de alguma força externa que quer fazer algum mal. Não tem como fazer mais, vocês já são donos. Não existe força externa que possa fazer qualquer coisa. Não existe mais aquela competição de vou te tirar para me tornar presidente. Vocês são donos. Vocês só saem daí se vocês quiserem vender e se alguém quiser comprar. Quando há manifestações, é do torcedor. É do coração das pessoas. No final do ano passado nós tivemos isso e agora eu tenho visto novamente as manifestações de indignação do torcedor porque nada acontece. Descendo um pouco mais na pirâmide, a gente vai vendo que o principal produto do Atlético Mineiro, que é o futebol, tem sido tratado de uma maneira bastante displicente para quem acompanha futebol desde sempre. Eu, no alto dos meus 39 anos, acompanho futebol há um tempo e acredito que quem está lá na frente talvez acompanhe há mais tempo do que eu, talvez não. Né? Não sei se acompanhava a fundo o Atlético e a torcida, não tenho como falar por eles. Mas eu acompanho desde sempre. Estive em estádio muitas e muitas vezes. Nunca fui aquele cara de aparecer, aquele cara de estar ali no meio da galopura, gritando, pulando, aparecendo, gritando meu nome para todo mundo ouvir. Mas eu estava lá no cantinho, estava ali, ó, naquela beiradinha ali, sem ninguém perceber, torcendo pelo meu clube do coração. Das várias e várias vezes no Mineirão, no Independência e na Arena. Na Arena um pouco menos, porque eu não pude ir como torcedor. Quando a Arena foi feita, eu já estava aqui na frente do microfone. Mas de toda forma, sempre estive lá. E muitos torcedores como eu estiveram tanto ou até mais do que eu. E tudo que o torcedor sempre pediu na sua história não foram títulos, não foram glórias, são consequências de bons trabalhos. E o torcedor atleticano sabe disso. Tudo que o torcedor sempre pediu foi raça, foi honrar a camisa que estava vestindo, foi dar sangue, suor e lágrima pelo Clube Atlético Mineiro. É tudo que o torcedor tem pedido dos seus jogadores. Nome, capacidade técnica, são coisas que bem menos importantes, talvez a capacidade técnica um pouco mais, o nome nunca foi importante para o torcedor, mas a raça sempre foi primordial. Se muitas vezes o torcedor aceitava o cara tecnicamente ruim, mas nunca aceitou a falta de raça. Aquele jogador que doou sangue pelo time sempre foi ovacionado e querido pela torcida. Hoje, os jogadores que ali estão não têm essa identificação com a torcida, salvo algumas exceções. E infelizmente agora vocês estão tirando essas exceções, como foi o caso do Guilherme Arana, que saiu no dia de ontem. Nós temos um Hulk que ainda representa muito essa massa. Não perde ele, não. Vai ser um desastre se isso acontecer. Nós temos um Everson que se emociona ao falar da sua trajetória no futebol e honra a camisa do Atlético, dando sua parcela de contribuição. E tantos outros jogadores que quando vestem esse manto sagrado, esse aqui, eles se transformam, viram heróis, viram guerreiros, viram até malucos. Nós, atleticanos, precisamos ver mais desses caras.
estão fazendo falta. O mercado do Atlético, descendo ainda um pouco mais, tem sido decepcionante nos últimos anos. Em 2023, quando eles assumiram, cometeram o erro de demorar muito para fazer as contratações. Quando fizeram as contratações já era tarde, muita coisa já tinha acontecido. Mesmo aos trancos e barrancos conseguiram ganhar um campeonato mineiro, mas o campeonato mineiro nunca foi o grande divisor de águas. Não é porque ganha um campeonato mineiro que você vai conseguir se dar bem nos campeonatos estaduais. Em 2024, repetimos o mesmo erro. E, aliás, foi até pior. Porque em 2024, gastamos 32 dias para trazer um treinador. E um treinador que, bom, já era esperado que eles iam se apoiar nele de novo, né? Criatividade não tem. E parece que o setor que deveria fazer indicações diferentes para fazer o Galo crescer, simplesmente traz um pouco mais do mesmo. No ano passado, em 2025, a torcida salva o Atlético de um desastre maior, pedindo um treinador que quem está à frente do futebol não queria. E por mais que eles falam que queriam, não queriam, e a gente sabe disso. Jorge Sampaoli. Por quê? Ele é um cara que pede, ele é um cara que briga, ele é um cara que quer ser campeão, ele não aceita não ser protagonista. E é isso que o atleticano quer ver. Sabe por que pediram Sampaoli? Não foi pelo maravilhoso trabalho em 2020. Foi pela raça demonstrada em 2020. Foi pela vontade de ganhar demonstrada naquele momento. O torcedor pediu novamente um treinador, independente se ele dava bom dia ou não, para poder estar aqui com a gente. E ele veio. E se não fosse pelo trabalho desse cara, talvez a gente não teria se salvado de um rebaixamento quase certo, porque ano após ano o Atlético vem piorando nos seus números, na sua forma de jogar, no seu time, no seu elenco. Se não fosse pelo pedido, pelo grito, pelo urro desesperado de socorro da torcida, talvez a gente estivesse falando de um quadro desesperador para 2026. Que afinal de contas nós ficamos a um gol de um rebaixamento em 2025. Chegar a duas finais nunca foram um motivo de felicidade para o atleticano. Lutar sempre foi um motivo de felicidade para o atleticano. Isso não aconteceu nas finais. E quando você vê uma presidente, uma mulher de um clube rival, amigo, mas rival, lidando com 4 vices como se fosse o fim do mundo, e você vê os seus diretores e dirigentes se dirigindo a vice-campeonatos como se fosse uma grande glória que nós deveríamos estar agradecidos, isso parte o coração do atleticano. Porque em anos e anos de Atlético, mesmo nos piores momentos, eu nunca vi um presidente do Atlético falar: seja grato que nós ganhamos um mineiro. Fique feliz porque nós chegamos numa final de Brasileirão. Aliás, eu me lembro como se fosse ontem, tá? Em 1999, naquela gloriosa final contra o Corinthians. Fomos um pouquinho roubados, tá? Não adianta falar que não. Fomos sim. O presidente daquele momento saindo chateado, os jogadores saindo chateados por não terem conquistado aquele título. Eu me lembro da eliminação contra o Palmeiras, mais recente, né? 2021, sendo tratada como um momento extremamente triste, mesmo ganhando os títulos. Porque foram aguerridos por falhas individuais, por erros no momento ali que podem acontecer. Por uma regra que nem existe mais, a gente foi eliminado. Mas a gente via a indignação, a gente via a tristeza. O presidente vinha falar com o torcedor: torcedor, nós trabalhamos, sentimos muito, não era o que a gente queria, vamos trabalhar para isso não acontecer de novo. Mas não aconteceu esse trabalho. Mas pelo menos ele chegava, pelo menos ele vinha conversar com o seu torcedor. E não é com uma notinha de vergonha, não. Era olhando olho nos olhos, olho no olho do torcedor. Vindo pelos veículos de comunicação, olhar no rosto do torcedor e falar: desculpa, eu errei. Muitos presidentes fizeram isso e muitos saíram daqui carregados e ovacionados por isso. Mas no Atlético isso não tem acontecido. Pois bem, chegamos finalmente no ano de 2026 e quando se ouvia promessas
de que tudo iria mudar, de que o Atlético faria um trabalho diferenciado, de que um planejamento futebolístico estava sendo criado, nós vemos os mesmos erros. O Atlético já começa o ano com uma contratação. O Atlético que encerrou seu trabalho no ano de 2025, no dia 7 de dezembro. Hoje, dia 3 de janeiro, nós só temos uma contratação, que foi entregue para o torcedor no dia 22, 23 de dezembro. Foi comunicado com o torcedor: alô, torcida do Galo, temos um novo lateral esquerdo. Um lateral esquerdo. Talvez não fosse a posição que a gente mais precisasse, mas a gente precisava de um lateral esquerdo, só tínhamos um, Guilherme Arana. E sempre falamos dos grandes problemas, não é novidade para ninguém. Uma das grandes idiotices que o Atlético vem fazendo hoje, na minha humilde opinião, e me desculpe que eu sei que eles vão discordar totalmente, eles acham que o trabalho está sendo muito bem feito, mas para mim uma das grandes idiotices é tratar as pessoas de fora do clube como se elas fossem idiotas. Porque todo mundo da torcida do Atlético e qualquer pessoa fora da torcida do Atlético que acompanha minimamente o clube, sabe que o Atlético, pouquíssimas posições não precisa de jogador e sabe exatamente os pontos que o Atlético precisaria atacar. Então, por que querer esconder do torcedor o que está atrás? Todo mundo sabe. Se eu, como torcedor, sei, o clube que vocês vão procurar e que poderia inflacionar o valor do atleta que vocês estão atrás, com certeza sabe que o Atlético hoje só conta com os goleiros de bem de posição. Nós estamos precisando de um lateral direito. Nós estamos precisando de um zagueiro do lado esquerdo para disputar a posição, apesar de vocês já terem fechado e confirmado o Vitor Hugo. A gente precisava de um outro zagueiro, que não vai acontecer. Além do Lianco, que está machucado, né? É outro zagueiro aí que nós não vamos contar por um bom tempo. Todo mundo sabe que o Atlético precisava de um lateral esquerdo, porque só tinha Guilherme Arana. E agora o Guilherme Arana saiu, nós temos o Lodge. Precisamos de um lateral esquerdo de novo. E estamos indo buscar um por ser mais barato, não por ser melhor do que o Arana. Porque, como eu falei, se você tem jogador aqui nesse nível brigando por posição, é uma coisa. Agora, se você contrata um jogador aqui, você perdeu aquela capacidade de briga. E aí tem que esperar os caras chegarem ali, ou esse aqui piorar, ou esse aqui melhorar para ter a briga. No ano passado aconteceu essa briga. Só que a briga que era para ser aqui, ela fez isso. E os jogadores estavam com a qualidade lá embaixo. Esse ano corremos o risco disso acontecer de novo, porque mandamos aí um dos laterais que poderia ser uma briga muito interessante, a Arana e Lodge pela posição. E quando um não pudesse, estivesse disponível, a gente teria uma tranquilidade no outro. Agora a gente tem que torcer para os dois novos laterais esquerdos do Atlético conseguirem se entender e trabalharem bem aí e conseguirem entender rapidamente a ideia do treinador. Vamos rezar para dar certo, né? Porque não vale a pena manter um trabalho inteligente com alguma coisa que você já conhece. Fazer uma leve modificação em algumas posições, mantendo um cara pelo menos, não. Isso aí seria demais. Melhor trazer dois caras que vão diminuir um pouco a folha salarial, eu vou economizar uma graninha. Para que questão técnica, né? Que é outra coisa que mata o torcedor. O mais importante para a montagem do elenco do Atlético hoje, infelizmente, não é a questão técnica ou tática dos jogadores, mas sim o quanto eles vão economizar dentro da folha salarial do Clube Atlético Mineiro. E não me venha falar que não. Os movimentos provam isso. O que o Atlético tem hoje prova isso. O Atlético não investiu absolutamente um centavo no seu futebol. Vem trazendo jogadores que estariam, entre aspas, de graça no mercado. E é um de graça que sai caro, né? Afinal de contas, nós temos aí um Biel, por exemplo, que saiu caro, hein? Perdemos um título, perdemos uma grana alta, perdemos numa contratação, um dinheiro num empréstimo, e vamos ter que pagar o Biel. Vamos sim, porque o torcedor é que paga esse valor, não sai do bolso dos donos, sai do bolso do torcedor que compra camisa, que paga ingresso. Vamos ter que pagar 6 meses de salário para um Biel completamente desacreditado, desestruturado e sem nenhuma confiança no Clube Atlético Mineiro por parte do torcedor. É inacreditável, mas é a realidade. Ou a gente vai pagar uma multa muito alta que o Atlético não está disposto a pagar, ou então o torcedor vai ter que arcar com o salário do Biel até o final, até meados do ano. Então, parabéns por essa grande economia porca que tem sido feita no Atlético Mineiro. Não tem dado certo. Voltando aos jogadores aqui, todo e qualquer acéfalo que acompanha minimamente o Atlético sabe que o Galo precisa de 2 volantes. E não é de hoje. Afinal de contas, o técnico que todo mundo gosta de criticar nas rádios de donos, nas mídias aí que comentam do Galo, tá pedindo, desde que chegou em janeiro,
um volante, dois primeiros volantes, e isso nunca foi entregue, porque não importa a opinião de quem entende de futebol, que são os treinadores. E aí eu incluo o Cuca, eu incluo quem estava antes e incluo quem está depois também, o Sampaoli. Não, parece que não importa a opinião. O que importa é a minha opinião, né? O que importa é a opinião de um diretor. O que importa é a opinião de um dono. Porque enquanto todo mundo está vendo que os caras não são para jogar de primeiro volante, não é a função principal deles, não é a função ideal deles, a opinião dos donos e dos diretores é que vale. Se eu estou falando que esses três são primeiros volantes, eles têm que ser. Porque eu quero. Não é porque eles sabem jogar. É porque eu quero. O Cuca falou que não são. O Sampaoli está falando que não são. Antes dele nós tivemos Kudê, Milito e vários aí que falaram. Esses jogadores não são para essas funções. Eu preciso de mais. Mas não importa. Eles entendem de futebol, mas quem entende desse trem aqui sou eu. E quem manda aqui sou eu. Então, se eles querem jogador, aceita o que eu trouxer e se vira com isso. Se vira com isso, nunca funcionou no futebol. Não sei se nas empresas de vocês funcionam, mas no futebol nunca funcionou. Um bom planejamento de futebol passa por isso. E um bom planejamento de futebol, quando você traz o produto futebol para junto do torcedor, ele cresce, ele desenvolve, vocês conseguem muito mais renda, vocês conseguem uma participação maior, o torcedor ele se sente acolhido e quer muito ter a camisa daquele ano, porque é um time do Atlético que, pô, traz a emoção de volta pro torcedor. Mas não vale a pena. É preferível fazer uma economia porca e pagar alguns jogadores, pagar para o jogador mais caro da história e bater uma peladinha no fim do ano e, se der sorte, não voltar lesionado. Pedir permissão para quê? Lá no Atlético nada funciona, ninguém paga salário, ninguém paga jogadores comprados, tá tudo errado. Então para que eu vou ser certo, né? Né, Júnior Santos? Então para quê? Deixa eu ir lá bater minha peladinha, mesmo estando machucado, mesmo sem permissão do clube, mesmo sem permissão do DM, e afinal de contas, já tô aqui mesmo. Não vou bater uma bolinha aqui na Bahia e quando eu voltar eu me viro lá com eles. Bom, vamos ver o que vai acontecer, ainda não sabemos. Vamos aguardar o desfecho dessa história, não é mesmo? O Atlético sempre... deixa eu continuar aqui com as posições. Também quero falar que além dos dois volantes, a gente sabe que segundo volante o Atlético está bem, porque nós temos Alan Franco e Alexander para a posição, além de outros jogadores ali da base, o próprio Patrick, que a gente não sabe se vai ficar ainda, porque a gente não sabe nada do Atlético, né? Na ponta direita, nós temos um Gustavo Scarpa ali que funciona, não conto com o Júnior Santos, a gente precisava de um jogador para aquela posição ali um pouco mais à direita, mas é menos necessário, dá para ir com o que tem. A gente precisava urgente, desesperadamente, de um camisa 10 de qualidade. Há anos eu estou falando aqui, vou repetir, não tem, por mais que eles achem que o Atlético é um grande formador de camisa 9 e só ganha com camisa 9, não é verdade. Todos os últimos títulos desses últimos anos aí, das duas últimas décadas, de 2013 para cá, ou até 2012, né? De 2012 para cá, todos os títulos ou possibilidades de títulos que o Atlético teve sempre passaram pelos pés de um grande camisa 10. Mas parece que só eu enxergo isso e só parte da torcida enxerga isso. Eles ainda não entenderam que esse jogador é extremamente necessário. É muito difícil realmente pegar na história do próprio clube e pegar ali e olhar os nomes dos jogadores. Puxa, 2012, 13 eu tinha Ronaldinho Gaúcho. 2014 eu tinha o Dátulo voando que me ajudou a vencer os títulos. Em 2016 a gente quase chegou e nós tínhamos bons armadores ali, Casares, que apesar de toda a polêmica fora de campo era um grande jogador, a gente tinha um Otero, olha só, a gente quase bateu o campeão da Copa do Brasil ali, por pouco a gente não conseguiu vencer o Grêmio, e a gente tinha bons camisa 10, não eram excelentes supra-sumo, mas eram bons camisa 10, né? E aí você vai ali um pouquinho para 2021, a gente tinha um Hulk realmente sendo o cara diferenciado, mas do lado dele, ali um pouquinho atrás ali, fazendo a armação de jogada, tinha um Nátio Fernandes, um jogador consagrado na América do Sul. Nós tínhamos um Zaratio em bala. Quando o Nátio não podia jogar, a gente contava com o Zaratio, era uma tranquilidade. E o Zaratio entrava, fazia gol de bicicleta, fazia gol acrobático, né? O Nátio com aquela inteligência, aquela cadência de jogo, observando, era um camisa 10. Por mais que o Hulk seja o grande nome que brilhou, o Nátio foi uma peça extremamente importante. De lá para cá, depois que Nátio saiu, nós não tivemos mais esse camisa 10 de referência.
E parece que eles ainda não entenderam que se realmente quer ser campeão, você tem que ter esse cara. Mas eles preferem reciclar o que tem aí. Não precisa, né? Pra que esse camisa 10? No lado esquerdo é o lado que eu tô mais seguro, por enquanto, que eu acredito que Dudu e Coelho vão dar conta do recado esse ano. Então não é uma posição que é uma posição que a gente sabe que não precisa no momento. E lá no ataque nós temos um Hulk que faz um falso 9, que é extremamente importante para esse time do Clube Atlético Mineiro. Porém, ainda falta aquele cara de referência, aquele camisa 9 nato, que dentro da área, na hora que mata a bola, vai lá e mete o gol. Um cara talvez até para jogar ao lado do Hulk, quando você quiser mudar ali um pouco a estratégia, né? Colocar o Hulk ali um pouco mais recuado, fazendo às vezes a vez desse camisa 10, às vezes um pouquinho mais pela direita, coloca o Scarpa fazendo esse cara da 10, não sei. Mas o camisa 9, o cara matador, o cara para chegar e botar a bola para dentro, todo mundo sabe que o Atlético precisa. Então nós precisamos de 2 laterais, a gente precisava de um zagueiro, mas esse zagueiro não vai vir. Mas de urgente, 2 laterais, um de cada lado. 2 volantes, todo o país inteiro sabe que o Atlético precisa de volante, então não sei para que esconder. Ninguém é burro, os clubes sabem, eles vão superfaturar volante para o Atlético, isso é óbvio. Galo precisava de um camisa 10 e de um camisa 9. Todo torcedor do Atlético sabe disso. Mas esses caras não vêm. Eles preferem trazer um ponta esquerda, um lateral esquerdo ali, que, né, para substituir, porque não pode jogar os dois juntos. É difícil. O Atlético sempre promete tranquilidade e nunca entrega. O Atlético tem prometido constância e não entrega. O Atlético tem prometido um final feliz para o torcedor e não entrega. Tudo que a gente queria que vocês prometessem era o pertencimento. Era a entrega de um time de futebol para uma torcida que quer ver futebol. Estádio, pô, legal que tem, mas o torcedor nunca pediu, nunca foi a necessidade. Ações extracampo, o torcedor nunca pediu. É legal ter, mas o torcedor nunca pediu. Um espaço diferenciado de treinamento, o torcedor também nunca pediu. O maior CT do país, o torcedor também nunca pediu. É legal ter, mas o torcedor nunca pediu. O torcedor tem pedido é pertencimento, é futebol, é estar ali. Para finalizar aqui esse nosso comentário, esse meu desabafo, eu queria pedir algumas coisas. Primeiramente, senhores donos, senhores dirigentes do Atlético, não tratem o Clube Atlético Mineiro como uma empresa fria, frígida. Não tratem como uma eleição mentirosa, enganatória. Algo para ganhar o voto, algo para ganhar a simpatia. Tratem o Clube de Atlético Mineiro como um clube de futebol, uma paixão, algo que o torcedor realmente tem que se sentir próximo. O cliente é mais exigente. O cliente, ele é mais participativo. O cliente não é cliente. O cliente é torcedor. E eu digo mais. O torcedor do Atlético Mineiro, ele não torce pelo Galo. Ele vive do Galo. Ele ama este clube do coração. Ele fez sacrifícios e continua fazendo. Gente perdeu casa, gente perdeu carro, gente perdeu emprego para estar junto com esse clube que ele tanto ama, porque ali ele encontra algo maior do que o dinheiro pode entregar. Ali ele encontra alegria, ali ele encontra amigos, ali ele encontra histórias, ali ele encontra o prazer de vestir a mesma cor, independente se é o preto ou o branco. Mas eles vestem as mesmas cores por um mesmo ideal. Não deixa isso acabar. Já diz o hino, uma vez até morrer. E o atleticano é isso, uma vez até morrer. Porque quem é galo de verdade entende essas palavras como ninguém. Tá certo?
É isso que eu tinha a dizer, é isso que eu tinha para desabafar para vocês. Neste vídeo ficou um pouco longo, né? Mas como é uma estreia, não tem problema. Um videozinho um pouco maior aí. Espero que vocês tenham curtido. Quero saber como você se sente como torcedor, se você se sente como eu, se você se sente diferente, deixa aí nos comentários. E novamente peço que você me ajude com o seu like e com a sua inscrição para a gente fazer o canal Léo Brasil TV continuar alçando voos e crescendo a cada dia mais e mais. Eu com você, você com eu. E ninguém mais. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês que assistiram a esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. E nos vemos aí então amanhã, né? Amanhã nós temos mais aí, todos os dias, às 22 horas, a gente está trazendo conteúdo para você. Ou claro, né? Dia que tem jogo do Galo, aí a gente varia o horário, mas geralmente as lives às 22 horas. Convido você. E além disso, também se inscreva lá no nosso Insta, onde a gente coloca informações quase que imediatas sobre tudo que está acontecendo, das coisas mais importantes e sem especulação. Não trabalho com especulação, trabalho com fatos, tá? Então, se inscreve no Insta, leobrasiltv.oficial e também no nosso X, que está somente Léo Brasil TV. Tá certo? Nos vemos lá, muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo, meus queridos. Valeu e falou!